Bom dia, povo querido, graça e paz. Porque Ele vive, nós estamos aqui, amém? Esse culto só tem razão de existir, porque Ele vive. Jesus, Ele não apenas está vivo, mas está no meio de nós. Louvado seja o Senhor. Queridos, abra as suas Bíblias, também será projetado aqui. Livro de Ruth. Capítulo 2, dando sequência à série que começou na semana passada com o pastor Mateus. Ruth, capítulo 2. O texto é um pouco longo, mas viu, Daisky Vitória, nossos seminaristas, tinha um professor no seminário que falava o seguinte: nunca deixa de ler o texto bíblico, porque se o sermão for um fracasso, a palavra de Deus vai salvar. Então, pelo menos a gente já ganha aqui a palavra de Deus. Diz aqui o texto: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição.
A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Pai Santo, pedimos que aquele que vive fale conosco nesta hora, quando vamos nos debruçar sobre as Sagradas Escrituras. Essa é a nossa expectativa, no nome daquele que vive, Jesus Cristo. Amém. O livro de Ruth, ele começa com uma família que estava enfrentando lutas e cheios de esperança vão para um outro país, vão para Moabe. Era tempo de fome, então o livro começa descrevendo um tempo difícil, mudando de país. Aquela família que estava enfrentando a fome enfrenta outras dificuldades. Enfrenta a orfandade, porque o pai, Elimeleque, morre. E na sequência, os dois filhos, Malom e Quilion, também morrem. E aquela mulher que antes só tinha fome de comida, agora tinha fome de família. Lhe sobraram apenas 2 noras. Isso no capítulo 1. Uma delas se agarra à sogra de maneira surpreendente. E então o livro termina, o capítulo termina com uma nota de esperança, versículo 22 do capítulo 1. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. A situação mudou durante a ausência de Noemi, enquanto ela estava em Moabe, e Deus visitou com graça, com bondade o seu povo. Havia colheita, portanto as chuvas também voltaram, era primavera. É uma nota poética, de esperança, primavera, naquela que estava em luto. A situação logo mudaria para Noemi também. Se a gente fizer uma leitura rápida, esse livro curtíssimo, parece que a Ruth e a Noemi eram sortudas. De azaradas viraram sortudas. Porque estava tudo indo muito mal. De repente, uma sequência de coisas boas. Assim como aconteceu com outras pessoas. José, lá no Egito, ele começa como um escravo. Logo ele se transforma num presidiário. E na sequência, lá no fim, ele se transforma no segundo em todo o império egípcio, abaixo apenas de Faraó. A gente vê, por exemplo, a Esther. Ela começa como cativa. E então, no desenrolar da história, ela termina como a rainha preferida do rei. Olha só que coisa fantástica. Daniel, outro cativo. Já começa como escravo, mas a coisa vai andando e ele termina como um dos preferidos em todo o império babilônico. Gente que em situação de desgraça é levada a uma situação muito abençoada. E a gente vê nas escrituras que não tem nada a ver com sorte e nem azar.
O crente não tem azar. Se você falou isso essa semana, é para você mesmo. Não foi ninguém que me contou. Eu já vi crente falando assim, nossa, mas eu estou tendo uma sequência de azar. Que azarada que eu sou. Se você falou isso um dia, esquece, gente. Não tem esse negócio. Né? A Rosana deve lembrar. O pastor Mitsu falava muito isso. Que não existe coincidência, não existe sorte. Para o crente não tem. Entenda. A Bíblia apresenta, não tem nada com azar de crente ou sorte, não tem o acaso dando um empurrãozinho, uma força, mas sim, um Deus que tem planos, um Deus que dirige a história, um Deus que usa até mesmo os momentos mais tensos e difíceis na nossa vida, como estágios importantes, né, para um plano maior que Deus tem. A gente precisa esperar a história se desenrolar, o problema é que a gente está no meio da nossa história. Esses que a gente lê na Bíblia, a gente conhece o começo, o meio e o fim. A gente sabe só o nosso meio. Alguns de nós estão quase no fim, nem sabe está quase no fim. Né? Tem gente que está no comecinho da história. Deus tem um plano para a sua vida. Capítulo 2, o verso 3 e 4, ele fala assim, olha, por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Por acaso, diz o texto, que Ruth entra justo na fazenda de um parente do sogro dela. Versículo 4, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. Queridos, Deus tem um plano salvador para o mundo inteiro. O problema é que a gente costuma olhar para a nossa própria vida como se a gente fosse o centro do universo. Tudo gira em torno de nós. Só que não é verdade, né? Porque quando a gente nasceu, o mundo já existia há muito tempo, tá certo? E quando a gente morrer, o mundo, acredite se quiser, vai continuar existindo. Então o mundo não gira, a história não está girando no nosso entorno. E também não é ao nosso favor, existe uma história maior. A história que começa lá com Adão e Eva. E desde que o homem caiu em pecado, Deus começou a traçar uma história. Deus, um plano. E a gente começa a fazer parte deste plano ou não, dependendo da nossa relação com Deus. Então tem uma história maior de Deus acontecendo neste exato momento. E tem acontecido ao longo da história. Né? E Deus é o autor desse plano, dessa história. É como Deus é aquele que escreve a história, aquele que escreve a história de Ruth, está escrevendo a nossa história também. E Deus tem um plano. E é Deus quem providencialmente fez com que Ruth caísse exatamente naquela fazenda, naquela propriedade. Deus é quem dirige. Deus é quem fez Boaz chegar naquele exato momento em que Ruth estava respigando, né, no campo, que ele podia chegar depois e nunca ter tomado conhecimento da Ruth. Comece a pensar um pouco na sua vida, a gente começa a traçar a nossa história, e você começa a ver, só pode ter o dedo de Deus ali. Você começa a ver o encadeamento, o encaixe da nossa história. Tem que ter alguém montando esse quebra-cabeça. O tempo de Deus é sempre exato, irmãos. Sempre exato. Mesmo que às vezes pareça estar atrasado. Às vezes parece. Né? Para Ruth, ela não tinha dúvida, foi um negócio assim, então, desde o momento que ela decidiu que o Deus de Noemi seria o Deus dela, o povo de Noemi seria o povo dela, a vida dela foi numa crescente, numa ascendente reta, parece que sem nenhum percalço, só indo. Para ela parece que não é muito difícil, mas se perguntar para José, vocês lembram, ele estava preso, injustamente, lá no calabouço, juntamente com o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E ambos têm sonhos. E José revela os sonhos. E fala para aquele que teve um sonho favorável, fala assim, olha, quando você sair daqui, porque você vai sair, você, lembre-se de mim, né? Conversa lá com o seu chefe lá, porque eu não merecia estar aqui. Então, o copeiro-chefe sai, conforme a revelação do sonho. E sabe o que aconteceu? Esqueceu completamente de José. Mais precisamente, durante 2 anos. 2 anos ele foi esquecido.
Olha quanta ingratidão. E então um dia, Faraó teve um sonho. Sonhou com as famosas 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ele fica encucado, e então o copeiro lembra-se de José, e fala de José para o Faraó, e a vida de José tem uma guinada. A vida dele muda. Agora, chegou 2 anos atrasado para José? E se assim que o copeiro tivesse sido libertado, ele falasse de José e conseguisse convencer por alguma razão o Faraó de que José era inocente, José sairia na sequência, talvez na mesma semana que o copeiro-chefe. Só que ele sairia como? Como um estrangeiro, pobre, insignificante, talvez mal conseguindo voltar para a sua terra. Não teria salvado ninguém, não teria feito nada. Mas no tempo exato de Deus, quando aqueles 7 anos de fartura teria como sequência os 7 anos de escassez, quando o Faraó teve antes, no início dos 7 anos de fartura, aquele sonho, seria o tempo exato para ele ser liberto. Percebam, às vezes a gente amarga situações complicadas. A gente não entende o relógio de Deus, mas a gente vai vendo que Deus não. Tanto aquela entrada de Ruth no campo de Boaz, e Boaz chegando naquele exato momento, como os 2 anos que demorou para José sair da prisão, estava no tempo exato de Deus. É maravilhoso saber que Deus não atrasa. Eclesiastes fala que para toda ocasião há um tempo oportuno. Né? Deus não falha, no nosso relógio falha. Você crê nisso? Existe um tempo, gente, isso é confortante demais. Confortante demais. Existe um Deus que tem um controle de todas as coisas. Para Ele controlar todas as coisas, Ele necessariamente tem que ter o controle do tempo. E a nossa vida acontece ao longo do tempo. Deus tem o controle da sua vida, da sua história. Versículo 12, diz assim, olha, o Senhor lhe retribua o que você tem feito. É Boaz falando para Ruth. E que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Por quê? Eu fico pensando, por que Ruth decidiu? O texto bíblico não fala. Por que Ruth decidiu abandonar os ídolos, os falsos deuses, com os quais ela cresceu? Os pais, os avós, a nação toda seguia, e de repente ela abandona e começa a seguir o Deus de Israel, o Deus de Noemi, e foi buscar refúgio sob as asas desse Deus. Por quê? O que acontece? Só tem uma explicação para mim. Porque Noemi, a sua sogra, tinha uma relação com Deus, que foi uma linda propaganda desse Deus. Ela viu na vida de Noemi um Deus que ela não via em mais nenhum lugar. Não dá para a gente imaginar alguém abandonando a sua terra, abandonando a sua família e seguindo uma velha pobre que não tinha onde cair morto. Ela não tinha vantagem nenhuma, a não ser, falou assim, ela tem alguém que eu não tenho. Ela tem um Deus que eu não conheço, e eu quero esse Deus para mim. Gente, só pode ser isso. Não tem outra explicação, e Boaz reconhece que de fato ela estava fazendo isso, e ele estava abençoando ela por ter tomado essa decisão. Uma pergunta que eu faço para mim é: que tipo de Deus as pessoas enxergam na minha vida, através da minha vida? Onde eu trabalho, como que as pessoas enxergam Deus? Os meus vizinhos, olhando para mim,
pelas minhas atitudes, que tipo de Deus eles conseguem ver? Será que eles se interessam por Deus ou eles dizem, Deus me livre, seguir o Deus desse homem? Esse é um desafio para mim. Esse é um desafio para nós, seguidores de Jesus. A gente faz, infelizmente, e crente não deve fazer, viu? Todo tipo de relação familiar nós devemos abençoar. Todo. Esse negócio de piada, depreciando, não é coisa de crente. Eu não faço piada de sogras. Isso aí não faz sentido. A gente tem que honrar. Mas a verdade é que uma das relações mais complicadas que tem nos relacionamentos, daí os incrédulos fazerem piada com isso, é sogra e nora. É ou não é? É verdade, a gente sabe disso. E a Bíblia pega justamente uma relação dessa. Uma sogra que conseguiu conquistar o coração da nora. Aí, vocês que vão ser sogras, né? Que Noemi seja uma inspiração para vocês. Uma inspiração. E não é difícil de entender por quê. Porque sogra e nora têm tanta dificuldade. Qual que é a raiz disso? São duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem, né? É lógico, é comum, né? É natural isso aí. Mas sogra, presta atenção, você que é sogra e candidata a sogra, você já tem um homem. Você está criando esse, é para aquela lá, a sua nora, né? Então segura a onda aí, né? Abre caminho. Se você abrir caminho para ela, você atrai para você. Muito bem. Voltando aqui. É lógico, né, gente? As pessoas devem buscar Deus por causa de Deus mesmo, né? É lógico, a fé é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Só que nós temos responsabilidades também. Nós temos. Olha o que Paulo fala em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. A igreja pode ler. Portanto, somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes do reino de Deus, nós falamos em nome de Deus, nós devemos viver em nome de Deus, nós agimos, você tem que trabalhar em nome de Deus. As pessoas precisam ver Cristo em nós, senão nós não somos embaixadores de Cristo, né? Então, as pessoas precisam escolher por si, mas nós podemos atrapalhar ou facilitar essa escolha. Essa foi a grande escolha de Ruth. Graças, talvez, em muita medida, a Noemi. Isso determinou o rumo, a sequência da sua vida. E esse negócio de buscar refúgio sob as asas de Deus. Eleger Deus como o seu Deus pessoal. Estar próximo de Deus, andar com Deus, sempre foi a vontade de Deus para o seu povo. Mas o que a gente vê em todo o Velho Testamento é uma sequência de rebeldia, de recusa. Olha só o que Jesus fala lá em Lucas, capítulo 13, segunda parte lá, do verso 34. Leiam outra vez, vamos lá, gente. Mas você não quiser. Quantas vezes Deus insistentemente chamando o povo para perto de si, mas o povo não queria. Jesus, Ele nos quer debaixo das suas asas. A grande questão é, eu quero, você quer. Que Deus quer é fato. Agora, nós queremos. Gente, não importa a sua situação, presta atenção. Não importa. Ninguém está perdido demais que Deus não possa encontrar e resgatar. Ninguém está destruído demais para que Deus não possa restaurar. Ninguém perdoou demais que Deus não possa, pecou demais que Deus não possa perdoar. Não existe uma situação
que Deus não possa alcançar com a sua mão. A única situação que não pode mais é depois que a gente morre. Enquanto você está, o Senhor pode. Olha o que Jesus disse, João 6,37. Os homens, lê bem alto isso aqui. Vamos lá, as irmãs podem ler. Eu jamais rejeitarei. Eu já acolhi crentes que foram rejeitados pela família. Eu já acolhi crentes que foram rejeitados pela sua própria igreja. Eu já vi tanto tipo de rejeição que a própria pessoa começou a rejeitar-se a si mesmo. Mas olha o que Jesus fala. Eu jamais rejeitarei. Promessa daquele que não pode mentir. Quando tudo e todos te convencer do contrário, que você já não tem mais jeito, tem um que não rejeita. E quando este acolhe, transforma. E quando ele coloca a mão, algo de bom e bonito vai sair. Coloque-se debaixo das asas de Deus. E o bom de buscar refúgio sob as asas de Deus é que isso traz liberdade. Porque eu deixo de depender das pessoas, eu deixo de achar que eu dependo das circunstâncias, de pessoas influentes, eu não dependo de mais nada e de ninguém, eu tenho um Deus que cuida de mim. Isso traz leveza. A nossa vida não está nas mãos de nenhum poderoso, de nenhum homem, de nenhum chefe, de nenhum professor. Tem gente que vende a sua integridade, acreditando que o outro tem poder de decisão sobre a sua vida. Em última instância, quem tem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Até mesmo aquele que acha que tem algum poder, só tem algum poder, porque existe alguém acima dele que lhe sustenta o batimento cardíaco. Porque no momento que Deus fala assim, acabou, acabou. Por isso, buscar em Deus a sua salvação, buscar em Deus o seu amparo, é a coisa melhor que a gente pode fazer. E naquele tempo, é uma coisa muito, como é que Deus vai agindo, desde o momento que Ruth escolhe Deus para ser o seu Deus. Ela vai para o campo, ela vai colher. Existia uma lei humanitária em Israel, qual que era? Todo mundo que fosse fazer a colheita, ia fazendo a colheita. Aquilo que fosse ficando pelo caminho, você não podia fazer uma segunda colheita, para pegar o que sobrou. Aquilo que sobrou era para os pobres. Aquilo que ia caindo, também você não podia voltar e pegar. Era para os pobres. Uma lei humanitária. E isso aí era obrigado a fazer. E Ruth foi para aquela fazenda para fazer isso, para pegar os restos, para pegar as sobras. Mas, olha só o que Boaz faz. Ele vai além. Versículo 16. Tirem para ela algumas espigas dos feixes, aquilo que já tinha sido amontoado, e deixem-nas cair, para que ela as recolha, e não as impeçam. Ou seja, ele estava ajudando de um modo disfarçado, né? É um modo amoroso, para não humilhar aquela que já estava tão por baixo. É deixar cair de propósito. Disfarça e deixa cair, né? Para que ela pudesse recolher bastante com abundância. A gente vê aqui a grandeza, a generosidade faz o crente ir além da sua obrigação. Como diz, é a obrigação de qualquer um. Uma senhora da minha igreja, uma das que eu passei, falou assim que passou maior vergonha diante do juiz, porque chegou de e falou assim, mas meritíssimo, o meu filho, ele não mata, ele não rouba, né? Ele é trabalhador. Ele olhou para ela e falou assim, minha senhora, isso não é nada mais que obrigação. Né? Isso é obrigação. Agora, aquilo que ele fez é errado. Não lembro o que de errado ele tinha feito. Tem crente que se contenta, o crente ele tem que fluir na generosidade. Tem um crente, ele estava na fila de um circo com a família dele. E na fila do lado tinha uma outra família. Tinha filhos e parecia ser gente muito simples. E parece que estava todo mundo feliz. Ia para o circo. Ele viu
que aquele senhor, ele parou diante do caixa, e abriu a carteira e percebeu que era muito mais caro do que ele imaginava. E ele viu o semblante dele ficar triste na hora. O crente que estava atrás, ele deixou uma nota cair, e falou assim: ô senhor, acho que o seu dinheiro caiu aí no chão. E aquele pai entendeu muito bem o que estava acontecendo e em silêncio fez um sinal de agradecimento. Pegou aquele dinheiro e comprou, todo mundo feliz. Filhos não precisavam saber disso. Nota, aquele crente que derrubou aquele dinheiro não tinha dinheiro sobrando. Portanto, ele e a sua família não puderam entrar no circo. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu não tenho dúvidas de que, não indo para o circo, eles tiveram uma noite espetacularmente abençoada por Deus. Então, quando o Natan era pequeno, ele aprendeu que, de vez em quando, eu pagava o pedágio do carro que estava atrás, de um desconhecido qualquer. Para semear generosidade no coração do Natan. Eu queria que ele aprendesse a ser generoso, para ser extensão das asas de Deus na vida de alguém. Eu gosto de pensar que um desses carros para quem eu paguei o pedágio, era o carro de algum servo de Deus, que devia ter orado e falado assim: pai, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor nunca me desamparou, dá um jeito de eu passar. E então ele chega lá no guichê e alguém fala assim: o carro da frente já pagou o seu pedágio, pode ir. E eu gosto de pensar que é um crente bem pentecostal, barulhento, e saiu gritando glória a Deus, aleluia, e começar a falar em mistério. Nossa, imaginar não custa nada, mas eu queria isso. Aí o Natan tomou gosto da coisa, Então toda vez que ele passava no pedágio, depois eu olhava para o carro e falava assim: pai, aquele carro acho que precisa. Nosso carro nunca foi muito bom. Hoje é um carro bom, mas tinha uns carros bem ruins. Como o carro era pior do que o nosso, eu falei: pai, vamos. Eu falei: vamos, filho, então está aqui. E assim vai. A gente vai desenvolvendo generosidade, porque nós gostamos das asas de Deus sobre a nossa vida. Mas como é bom a gente ser a extensão das asas de Deus na vida dos outros. Porque nós somos chamados para abençoar. O povo abençoado é aquele que abençoa, aquele que flui na generosidade. Então, queridos, voltando aqui, versículo 20. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Noemi fica encantada, porque Ruth volta para casa com uma colheita que não é normal. Ninguém vai pegar resto e volta com tanta coisa. Com tanta comida, trouxe até a marmita, os grãos tostados que sobraram, era muita coisa. E ela reconhece isso. Agora, quem Noemi está louvando de fato? Será que é o parente, Boaz? Porque ele foi bondoso? Sim. Mas em última instância, ela está louvando mesmo a Deus. Porque Deus, aquele que parecia que ele tinha abandonado, agora tinha os seus olhos, Noemi tinha os seus olhos se abrindo. Deus pinga um colírio. Ela reconhece: foi o Senhor que fez cessar a fome na terra, então ele pôde voltar para a terra. Foi o Senhor quem preservou Boaz para Ruth. Foi o Senhor, e não a coincidência, que fez com que Ruth fosse parar justamente na fazenda do seu parente Boaz. Foi o Senhor que levou Boaz a favorecer Ruth. Foi tudo o Senhor, é o Senhor que depois vai fazer aproximar o coração de Boaz ao coração de Ruth e vice-versa. É o Senhor agindo o tempo todo, e as coisas começam a fazer sentido. É Deus cuidando o tempo todo daquele que busca nele o seu refúgio. Por isso, não sei qual que é o tempo que você está vivendo hoje, mas se você buscou sob as asas de Deus, fique tranquilo, o relógio do Senhor não se atrasa. Não é porque você não entende o que acontece agora, e tem muita coisa que a gente não entende.
Não é porque os acontecimentos nos assustam e nos deixam perplexos muitas vezes, e acontece isso. Não é porque a gente não enxerga o projeto de Deus, aliás, a gente não enxerga nem a presença de Deus. Não é por causa disso que Ele não está presente, atuante. Se você, assim como Ruth, se colocou sob as asas de Deus, lembre-se, o Deus que diz, lá em Hebreus, capítulo 13, pode projetar, esse versículo, uma senhora chamada Sumi Kokubun, uma das pioneiras, fundadoras da igreja de Guararapes, já alguns anos antes dela morrer, ela repetia direto para mim. Ela repetia em português, apesar de ser japonesa. Se Deus disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus jamais nos abandona, Deus jamais nos deixa. A gente pode não perceber, mas Ele está. Ele está. Então, finalmente, por causa desses acontecimentos, a Noemi, que disse, não me chame mais Noemi, mas de Mara, porque Deus me tornou amarga, ela começa a ter o seu coração amolecido, ela se desperta por amor de Deus, ela reconhece que o Senhor é bom, que Deus é bom para aqueles que buscam Ele, que o Senhor não se esquece, Deus está cuidando de mim. Essa foi a conclusão dela. Último texto, Salmo 91, 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Podemos ler todos juntos? Ele, com as suas penas e sob as suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ele cobrirá com as suas penas. Ali você está protegido. Sabe que a primeira ocorrência dessa ideia de estar sob as asas de Deus, onde se encontram, lá no Antigo Testamento, bem na ocasião quando o tabernáculo é construído. Vocês sabem que tinha um santuário, e tinha um lugar chamado Santíssimo Lugar, que ninguém entrava, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Ali estava representada a presença de Deus, e o centro desse Santo dos Santos era a Arca da Aliança, que representava a própria presença do Divino. E sim, dessa arca de aliança, que era coberta de ouro, havia 2 querubins. Esses querubins estavam um em cada ponta da arca, e eles cobriam a arca com as suas asas, e uma ponta da asa tocava na outra ponta da asa. Debaixo das asas dos querubins estava representado a presença de Deus. Só que a gente vê no texto que as asas que estão sobre as nossas vidas, se nós elegermos Deus como nosso Deus, não são dos querubins, que já seria espetacular, mas são as asas do próprio Deus. São essas asas que estão sobre nós. Por isso, meu querido, não fique dependendo do acaso, porque a gente não depende do acaso. Não precisa ficar refém das coincidências chegarem. Nós não temos azar e muito menos precisamos de sorte. Tudo o que precisamos é Deus. E esse Deus tem as suas asas sobre nós. E você pode curvar sua cabeça, nós vamos orar. Pai Santo, nessa manhã, alguns de nós aqui, e outros, ó Deus, que estão em suas casas nos acompanhando, podem estar vivendo a primeira fase na vida de Noemi, aquela fase onde parece que tudo vai de mal a pior, onde o Deus invisível se torna um Deus emocionalmente inexistente, quando tudo começa a ficar muito triste, quando o cálice da amargura parece ser a única coisa que nos resta. Mas, ó Deus, se esse filho ou essa filha tem buscado no Senhor o refúgio,
tem elegido Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Deus. Ajude-os, ó Deus, a manterem-se firmes, a perseverar e se agradar ao Senhor. Que o Senhor lhes abra os olhos e comece a enxergar os sinais da virada, o tempo da colheita, a primavera, quando a virada de Deus chega em suas vidas. Ajude-os a aguardar com esperança e com muita fé, até que esse dia chegue, porque nós sabemos, e as promessas tão lindas, a tua palavra também diz, que quem sai chorando e semeando, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Mas há esse tempo da espera. Ajude-os a crer, ó Deus, que o seu tempo sempre é o tempo exato, não adiantado, muito menos atrasado. Ajude-os a crer, e crendo, Senhor, a esperança, ó Deus, venha amenizar esse tempo de sombras e de dores. Pai Santo, queremos, como povo de Deus, também ter a alegria, o privilégio, ó Deus, de sermos extensões dessas asas de Deus sobre a vida de muitos, assim como Boaz estendeu sobre a vida de Ruth. Ó Deus, também queremos ser bênção na vida de outros, para que assim, ó Deus, assim como Noemi um dia foi uma propaganda tão linda do Senhor para a sua nora Ruth, sejamos cada um de nós dessas propagandas que fazem as pessoas se interessarem pelo Senhor, acreditarem no Senhor, se encantarem pelo Senhor. Deus, e assim vamos ser uma igreja que honra, uma igreja que dá alegrias para o Senhor. Nós não queremos apenas a sua bênção, nós queremos é o Senhor. E se queremos o Senhor, queremos amar o Senhor, queremos agradar o Senhor. Nos ajude nisso, Espírito Santo de Deus. Amém.